Oi pessoal, vocês provavelmente viram este vídeo aqui, onde a vocalista Julia Dylon da banda Ginger and the Peppers falou sobre o inglês ser mais sonoro em relação ao rock especificamente, do que o português. Muito prazer, eu sou o Léo Sete, sou compositor, escritor e poeta e vocalista da banda Errante Andaluz, e hoje eu vou falar com embasamento dos meus estudos literários, de métrica, melodia e tudo mais, a minha concepção de por que o inglês causa este conforto maior na hora de fazer uma composição musical, tá bom? Na escola a gente estuda que a métrica vai só na contagem até a sílaba tônica da última palavra do verso. Por exemplo, batatinha quando nasce, o na é a última, então o C não conta. Na música, a melodia, ela tem a tônica até a nota mais forte que a gente considera, falando em termos mais comuns. Essa tônica, ela geralmente, na maioria das vezes, ela termina com uma oxítona. Não estou falando de oxítona palavra, estou falando de oxítona na melodia. Ou paroxítonas. Mas existe uma coisa que não tem um nome em consenso, mas que geralmente é chamada de sílaba estendida. O que é a sílaba estendida? Por exemplo, tanã. Temos duas sílabas, certo? Tanã. Eu posso cantar duas sílabas, palavras, mas eu também posso cantar três. Por exemplo, eu quero. Esse ro que saiu, ele é uma terceira sílaba numa melodia de duas sílabas. Essa terceira sílaba que aparece, ela se chama sílaba estendida. Outro nome, se vocês preferirem, que existem alguns. Agora eu vou dar outro exemplo. Meu âmago. Âmago é uma palavra proparoxítona. Eu vou fazer meu âmago. Percebam como ficou assim horrível. Por quê? Porque a gente não consegue, para o nosso cérebro, esticar mais que uma sílaba estendida. A gente só consegue fazer no máximo uma, e o nosso cérebro aceita bem. Eu quero. Fica legal. Meu âmago. Estendi duas. Fica péssimo. Portanto, quando a gente vai falar de música, existem as melodias que têm as suas terminações. Ela pode ser uma melodia que termina em uma forte oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando falamos daquela canção que todo mundo fala na internet e que é realmente genial, do Chico Buarque, Construção, todo mundo fala, ó, que genial, ele usou palavras proparoxítonas. Mas tem outra coisa aí. Ele não usa somente palavras proparoxítonas. Chico Buarque genialmente usa uma melodia proparoxítona também. Amou daquela vez como se fosse a última. Percebam que ele poderia até usar, se quisesse, a sílaba estendida, mas ele não usa. E cada filho seu como se fosse o único. Assim como na harmonia, o nosso cérebro também precisa de uma resolução na melodia. A banda Mamonas Assassinas fez uma música chamada Robocop Gay, que faz uma coisa parecida, mas não igual. O Chico Buarque ficou um pezinho na frente porque ele conseguiu resolver cada estrofe terminando em proparoxítonas. Porém, o Mamonas Assassinas, também com sua genialidade, fez uma coisa parecida, mas um pouco diferente. Percebam que a cada estrofe existem 4 versos na música Robocop Gay. As 3 primeiras são proparoxítonas. Porém, na última, ele termina com a resolução que o nosso cérebro pede. E ainda fez isso em 2 estrofes diferentes. Nas estrofes ímpares, eles fazem a melodia paroxítona para encerrar o verso. E nas pares, eles fazem o encerramento, a conclusão, com uma melodia oxítona. Um tanto quanto másculo, com M maiúsculo, olhem só os meus músculos. Tudo proparoxítona, certo? E para encerrar, eles terminam com uma paroxítona nas estrofes ímpares. Que com amor cultivei, por mais que cultivei seja uma palavra oxítona, a melodia, por causa do ei, é paroxítona, certo? Já nas pares, eles fazem o encerramento em oxítona, também com palavras oxítonas como antes, mas eles não puxam a melodia. Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico, sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. Tudo isso para a gente chegar finalmente na parte do inglês-português. Tanto para o rock quanto para outros tipos de música também, não tem problema. Por que tem essa sonoridade que parece ser mais fácil e encaixável? Existem 3 motivos. Primeiro, o inglês ele tem palavras mais curtas que o português. Quem faz tradução de poesia e tenta manter a métrica sabe que é mais difícil manter uma mesma frase em português do que o inglês com a mesma métrica, porque as palavras são mais longas. O segundo motivo, o inglês tem palavras que são mudas, muitas, e no português a gente tem muito pouco disso.
Portanto, quando a gente fala em inglês, por exemplo, duas palavras que se escrevem igualmente, uma em inglês e uma em português, cada uma com seu significado. Time e time, tá? Time, tempo, time, equipe. Time, por mais que seja igualzinho escrito, acaba soando em uma sílaba só, é muito mais fácil. Time, some o M, some o E e fica uma coisa numa sílaba só. Time, eu preciso esticar. Time, por mais que tenha sílaba estendida, ainda assim é mais difícil. Por quê? Porque tem mais coisa para você colocar. Se você precisar colocar duas, é mais difícil do que colocar uma só, como eu disse no começo do vídeo. E o terceiro motivo são as sinalefas, ou as elisões. O inglês e o português, ambos têm as sinalefas, que quando você junta as vogais ou alguma consoante. Porém, no inglês, isso acontece com mais frequência, tá? Portanto, dito tudo isso, a métrica no inglês fica mais fácil de encaixar, porque ela fica mais suave, mais curta, mais contraída. Já no português, a gente precisa de estender mais elas. E isso dá mais trabalho, correto? Porém, eu quero encerrar aqui com uma informação muito importante, que as pessoas estão fazendo uma confusão. Se no português é mais difícil de fazer, por que está sendo menos valorizado? É claro, é mais fácil compor em inglês e soa melhor. Mas se no português é mais difícil, mais complexo encaixar, isso deveria ser mais valorizado e não o contrário. Portanto, amigos, ouçam em inglês, ouçam em português, componham em inglês, componham em português, como vocês preferirem. Mas lembrem, valorizem também o que é mais difícil de se fazer, mas podem curtir da forma que vocês quiserem, tá tudo certo, tá bom? Bom, é isso. Obrigado. Sigam aí a nossa página. Até logo. Beijos.